I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come? Go with me. I am bound for the promised land. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. But the dove is always Mas a pomba é sempre leal ao seu companheiro. Sempre. Nunca o deixa. And I stop here just for a minute to say this. E posso parar um pouco aqui para dizer isto. Uma verdadeira noiva, pomba fêmea, também é leal ao seu companheiro. Ela não injetará dogmas, doutrinas denominacionais, nada do mundo. Permanecerá leal ao seu companheiro, a palavra sempre leal. E por esta conduta de amar o lar, pela conduta do seu amor ao lar, é usada com êxito, como pombo-correio. Pois ela ama o lar, se a soltar em qualquer lugar, ela sempre voltará para casa. Voltará para casa. Gostaríamos de enfatizar isso um pouco e vocês cristãos entenderiam o que quero dizer. Ela sempre encontra o caminho de volta para casa, por isso é usada como pombo-correio. É usada em tempo de guerra. Ainda usam pombos-correio para levar uma mensagem. Então vejam, isso faz da pomba, tanto por Deus como pelo homem, um mensageiro. A pomba é um mensageiro. Foi um mensageiro a Noé para dizer a Noé que há paz de novo. Foi usada por Deus para vindicar que este era seu filho. O sacrifício para trazer paz à terra e boa vontade aos homens. Foi usada como mensageiro. Aqui tenho uma pequena história em mente, li certa vez num livro. Agora, não quero dizer que é certeza. Pode estar em o declínio da Primeira Guerra Mundial.
Não tenho certeza. Agora, se não a virem aí, então estou equivocado. Eu li num livro faz muitos anos, mas foi certamente de fato, uma coisa dramática que aconteceu. Os soldados americanos estavam encurralados pelo fogo das metralhadoras alemãs e estavam numa espécie de cova. Vocês, soldados, acho que entendem como estavam num reconhecimento em algum lugar e foram encurralados e restava-lhes pouca munição. E os alemães estavam se movendo em grandes unidades, avançando por toda parte, e eles sabiam que, a menos que recebessem algum reforço, alguma ajuda, logo todos morreriam. Não havia alternativa. Os alemães descendo a montanha estavam em cima deles, chegando perto deles assim. E um deles se lembrou que tinha um pequeno mascote, um pombinho. Então, ele sabia que este pombo, se pudesse sair dali, levaria a mensagem ao quartel-general principal, onde estavam estacionados. E assim, se sentaram e escreveram num bilhete: estamos encurralados em certa posição, em certa área. Estamos sem munição. Em poucas horas, teremos de nos render ou seremos massacrados. E o prenderam, ou amarraram no pé deste pombinho e o soltaram. Agora, ele é um pássaro que ama o lar, então, o que ele faz? Volta para casa para encontrar sua companheira. Ela estava preocupada com ele teria de voltar para casa. E enquanto ele subia, os alemães viram o que tinha acontecido. Assim, o que fizeram? Começaram a atirar no pombo. E um deles o acertou com uma metralhadora calibre 30, ou bala. Quebrou sua perna. Outro arrancou um pedaço das suas costas. Seu peito estava todo machucado. Uma de suas asas estava aleijada, a ponta dela arrancada. E ele voava de lado. Mas continuou subindo. E por fim conseguiu. Aleijado, ferido, quebrado, moído, mas caiu no acampamento com a mensagem. Esse foi um grande pombo. Mas, irmão, Isaías 53 nos fala de um que desceu do lar e de tudo o que era bom. E ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Doenças, superstições e demônios nos encurralaram. Não havia saída. A igreja tinha errado. Eles tinham se desviado em coisas denominacionais. E os fariseus, saduceus, e o lavar de jarros e panelas. E a palavra de Deus tornou-se sem efeito. Mas esta pequena pomba desceu. E só uma coisa poderia acontecer. Tinha de haver um Redentor. Mas sendo ferido, quebrado, espancado, dilacerado. Mas ele sabia o caminho de volta para o lar. Assim, da cruz do Calvário, onde o moeram, o esmagaram, o rasgaram, como um bando de lobos sobre ele. Ele voou do Calvário e pousou às portas do céu, dizendo: está consumado, está consumado. Eles estão livres. A doença pode ser curada agora. Os pecadores podem ser salvos. Os cativos podem ser libertos. Apesar de estar moído e ferido, aquela grande batalha lá, quando tudo estava contra ele, até o poeta exclamou: entre rochas fendidas e céus escuros, meu Salvador inclinou a cabeça e morreu. Mas o véu aberto revelou o caminho para a alegria do céu e dia sem fim. Tenho sido nervoso a vida toda.
Quando menino, houve algo que me sobreveio que me assustou. Mais ou menos a cada 7 anos, isso acontecia comigo. O irmão Jack se lembra de quando comecei. Deixei o campo por 1 ano. Algo aconteceu. Lembro-me do dia em que Juanita Hemphill, acho que o nome dela é Juanita Kelly agora, ela se casou com o irmão Kelly após a morte do seu marido. Anna Jean, tenho as fotos deles e tal. Eram tão... E essas 2 moças e a irmã Moore tinham um pequeno trio. Cantavam esse hino de que nunca me esqueço, olhando além do pôr do sol. Irmão Jack, o irmão se lembra, eu acho, vindo da Flórida. Que ótimas mocinhas! E lembro-me daquela manhã, um pequeno grupo pentecostal daqui da parte norte do país, de algum lugar de Michigan. Aquelas moças se levantaram lá quando o irmão Hooper, eu o vi aqui a outra noite, talvez não esteja aqui agora, irmão Ed Hooper. O irmão está aqui, irmão Ed? Acho que não. Ele se sentou aqui a outra noite. Muitos de vocês o conhecem. Ele e eu e o irmão Hully estávamos partindo. E aquelas moças lá na esquina cantando isso deram a cada um de nós uma rosa amarela que tiraram do cabelo. Foi aí que aquele maníaco foi curado lá. Grandes coisas aconteceram. Indo pela estrada tão feliz quanto podia, de repente me sobreveio. 1 ano depois, antes de voltar ao campo, quase me matou. Desde garotinho, sempre disse que não sabia o que era uma visão. Um garotinho, eu sempre dizia, se eu tivesse um desses transes e visse isso, eu ficaria bom. Naquela época, eu sempre quis ir à Clínica Mayo para ver o que havia de errado. Os médicos lá, meu estômago fica azedo e... Oh, que coisa! O irmão Jack tem me ajudado em casa. Eu ando em volta da casa e algo parecido com água quente e gordurosa saindo da minha boca. E vou ao púlpito e oro por pessoas que estão 2 vezes pior e são curadas. Pedi para colocar em minhas mãos sobre um homem com câncer no rosto e o câncer deixou seu rosto lá de pé. E sentia-me tão mal que não conseguia me levantar. E vocês não sabem o que tenho sofrido. Realmente, opressão mental. Vem a cada 7 anos, a vida toda. É onde estou agora. 7 e 8. Assim, eu estava tão angustiado. Eu chorei, roguei, implorei. E lembro-me de quando finalmente achei que tinha dinheiro suficiente para ir à Clínica Mayo fazer um exame. Disseram, eles descobrirão qual é o seu problema. Minha esposa e eu e Becky lá atrás. Sarah era bem pequena. Eu há pouco tinha entrado em meu ministério de cura e fomos à Clínica Mayo. Passei pela clínica e na noite anterior faria meus exames finais. Na manhã seguinte, eu acordei e estava sentado lá na cama, olhando em volta. E olhei na minha frente e havia um garotinho, parecido comigo, de uns 7 anos. E olhei para ele e era eu. E ele estava de pé junto a um velho tronco de árvore. E nessa árvore, qualquer um de vocês, caçadores de esquilos, sabe que pode esfregar um graveto numa árvore assim e assustará um esquilo e fará com que saia correndo se ele estiver no oco. E eu estava vendo lá onde aquele esquilo esteve e pensei, que tipo de esquilo é esse? E esfreguei. E quando o fiz, olhei e era eu então com uns 38 anos. O garotinho tinha sumido. Então esfreguei aquele galho e da tora oca. Toco, veio um esquilinho desse comprimento, escuro, quase preto, e parecia que pequenos raios emanavam dele. Olhinhos pequenos e redondos, a coisa de aparência mais malvada que já vi. Mais parecia uma doninha do que um esquilo. E ele olhou direto para mim e abri a boca para dizer bem. E quando abri, antes que se pudesse piscar o olho, ele saltou dentro da minha boca, foi para o meu estômago e estava acabando comigo. E quando saí da visão, de mãos levantadas, olhando, comecei a gritar, "Oh Deus, tem misericórdia! Está me matando!" Ouvi uma voz lá no quarto dizer, "Lembre-se, tem apenas 15 centímetros de comprimento." Quantos já ouviram essa história? Eu lhes contei muitas vezes, às pessoas aqui do tabernáculo. Bem, continuei assim, sofrendo do mesmo jeito. Os irmãos Mayo, no dia seguinte, me examinaram. Disseram, seu pai era irlandês, ele bebia. Sua mãe, sendo meio índia, isso o torna quase um mestiço.
Assim, você é tão nervoso que nunca se livrará disso. Disse, quanto ao mais você está saudável, mas isso é algo na alma que o homem não pode controlar. Disse, quando um homem morre, não dá para fazer uma autópsia, pois sua alma se foi. Ele disse, bem, você nunca ficará bom disso. E aquele homem disse, meu velho médico disse, meu pai teve isso, ele morreu aos 85, 90 anos, nessa faixa de idade, ele disse. Ele disse, 1 mês ou 2 antes de morrer, eu o examinei, teve isso a vida toda, disse, ataques. Algumas pessoas, disse, têm isso, são temperamentais, disse, esse é o tipo que o mata. Ele disse, o outro tipo, como mulheres na menopausa, elas choram. Você tem o tipo que dá uma sensação de cansaço. Disse, os antigos diziam que tinham tristeza, isso não os deixava. Disse, quando isso lhe sobrevém, seu estômago fica azedo, você fica contrariado. Eu disse, mas senhor, não faço nada. Eu disse, sou feliz. Disse, isso mesmo, isso está fora do alcance humano. Disse, você sempre o terá. Oh, que coisa desanimadora. Mas as palavras, ao pensar nisso, lembre-se, tem apenas 15 centímetros de comprimento. Isso ficou comigo, como minha querida esposa lá atrás pode lhes dizer. Ano após ano tenho pensado nisso. E então, indo para o exterior esta última vez, eu estava de volta em casa e em uma viagem para caçar esquilos, saí logo do carro com o irmão Bankswood, que está ouvindo esta noite, e comecei a correr morro acima e parecia que meu coração ia sair para fora. E perguntei ao Dr. Sam Adair, disse, o que causa isso? Ele disse, da próxima vez que tiver isso, faça um cardiograma. Disse, muito bem. Assim, aconteceu de novo no ano seguinte, e fui e fiz o cardiograma. Ele disse, nada de errado com seu coração. Disse, você só está nervoso. Começou a vir, então. Bem, outro médico me disse, um bom amigo meu, disse, é seu coração, rapaz. Disse, melhor ter cuidado. Foi nesse ano que liguei para o irmão Moore e ele conseguiu alguém para pregar em meu lugar. Quando fui caçar carneiro com o irmão Fred, eu subia montanhas como quando tinha 16 anos, quilômetro após quilômetro correndo. Não me incomodou nem um pouco, estão vendo? Voltei e contei ao Sam. Ele disse, bem, há algo errado, melhor ter cuidado. Então, tive a visão de um velho médico de pé com aqueles médico antiquado, com estetoscópios no braço. Ele disse, estava diante de mim um dia, disse, não deixe que lhe digam que é seu coração, é seu estômago. Assim, eu pensei, bem, vou aceitar essa palavra, pois foi uma visão. Vamos lá. Comecei os preparativos para ir para a África, a tomar algumas vacinas. Tive de tomar um monte de vacinas antes de ir para a África, é a lei. Assim, quando eu estava tomando essas vacinas, ele disse, ora, não consigo achar nada de errado com você. Disse, sua hemoglobina, seu sangue, está com 96, está com 96. Disse, se tivesse 16 anos, não estaria melhor. E disse, coração suficiente para chegar aos 100 anos, pulmões, tudo. Disse, você está bem, sem açúcar, nada. Eu disse, obrigado. Assim, fiz um exame físico e para levar meu atestado de saúde à agência. Assim, ele disse, sabe algo a respeito? Eu disse, nada além de azedume persistente no estômago o tempo todo. Ele disse, bem, eu lhe direi. Eu disse, fui examinado, estive na Irmãos Maio e em todos os lugares. Ele disse, mas espere aí. Ele disse, às vezes uma úlcera é tão pequena que esse contraste de bário não a mostra. E às vezes é grande demais para mostrá-la, pois um raio-x é apenas uma sombra. É uma pequena úlcera, não se consegue ver, não será visível o suficiente. Um monte de pequenas úlceras poderiam fazer isso. Ele disse, conheço um velho médico aqui que descobriu um instrumento, eles o têm agora. Podem colocá-lo para dormir com um pouco de pentotal de sódio, põem um tubo em sua garganta e olham em seu estômago e veem o que há de errar. Ele é o seu tipo de pessoa, é cristão. Disse, por que não vai consultá-lo? Anotei seu nome, Dr. Van Ravensworth. Assim, quando voltei, fui consultar o velho médico. Ele é um bom ancião das Índias Orientais Holandesas, de uma grande linhagem de missionários. Ele tinha ouvido falar de mim e lido meu livro e, ele apertou minha mão, disse, irmão Branham, eu ficaria feliz em fazer isso pelo senhor. Disse, digo-lhe o que fazer, semana que vem, venha ao hospital aqui. E disse, e me ligue antes de vir. E disse, tenho de lhe dar uma pequena dose de pentotal. E disse, então, quando o
fizer, disse, isso o fará dormir por 5 minutos. Minha filhinha recentemente tomou um para extrair um dente e a filhinha do irmão Norman, um sono de 5 minutos, pensei, isso não vai me incomodar. Assim, pensei que ficaria satisfeito então em olhar para isso. E então, na manhã seguinte, me ergui na cama e olhei em volta. Olhei na cama de solteiro, minha esposa lá. Ela ainda não tinha acordado. E eu estava olhando pela janela para as grandes montanhas Catalina, de lá onde moro, e olhei lá para cima onde o anjo do Senhor pôs aquela espada em minha mão, onde os 7 anjos que vocês veem na foto apareceram, grandes coisas aconteceram. E olhei, e enquanto olhava, lá estava eu junto àquela árvore de novo, exatamente onde aquele esquilo estava. Olhei lá em cima, pensei, essa é a toca daquele esquilo. E pensei, será que ele ainda está lá em cima? Na visão. Raspei a lateral da árvore e ele saiu. E antes que eu pudesse piscar os olhos, era o esquilo de aparência mais estranha que já vi. Agora vocês terão de conhecer meu ministério para conhecer estes símbolos e tal. Ele pulou em mim, mas errou. Ele errou minha boca, bateu no meu peito e caiu. E assim que o fez, ouvi algo dizer, vá às montanhas Catalina. Então me virei e disse, Meda, você está acordada, querida? E acordei. Ela disse, qual é o problema? Por volta das 5 horas da manhã. Eu disse, estava olhando aqui e vi aquele esquilo de novo, querida. Que esquilo? Eu disse, aquele que vi lá na Clínica Mayo. Eu disse, sabe de uma coisa? Ele errou minha boca desta vez, não me acertou, caiu do meu peito. Eu disse, louvado seja Deus. Eu olhei, desde garotinho anseio ver isso acontecer. Se pudesse ver isso acontecer nem antes que eu soubesse o que era uma visão, se eu pudesse ver isso acontecer, então eu disse, eu ficarei bem. Fosse lá, o que isso me dissesse é o que eu seria. E por 40 anos esperei por isso e aconteceu lá. Antes, quando eu estava na Clínica Mayo, ao mesmo tempo em que estava lá em cima, quando me deram aquela mensagem e tive a visão, minha velha mãe foi para a glória agora, uma mulher muito estranha. Ela teve uns 3 ou 4 sonhos na vida e sempre foram verdadeiros. Ela me contava e ela começava a me contar e eu contava. Eu dizia, pare, bem, mamãe, vou lhe contar qual é o resto. Estão vendo? Porque sempre que vocês me dão um sonho para interpretar, nem sempre me dizem exatamente o que é. Então, quando o vejo de novo, vejo exatamente sobre o que vocês sonharam, então ele me diz o que é, entendem? Vocês não têm de me dizer qual é o sonho, ele mesmo me mostra o sonho, entendem? E então eu vejo e digo, bem, você não me disse isso e não me disse aquilo, entendem? E assim, o Deus que pode interpretar um sonho pode mostrar um sonho. Ele pode mostrar ele pode interpretá-lo e, portanto, bem, não houve algo assim na Bíblia que disse, se puderes, acabou de me ocorrer. Daniel, não foi, não, José, bem, está em algum lugar da Bíblia. Acabei de me lembrar disso. Disse, se puderes me mostrar, se puderes me dizer que foi o rei Nabucodonosor. Isso mesmo, disse, se não podes. Os magos disseram, conta-nos o sonho. Ele disse, não me lembro. Isso mesmo, lembro-me disso. Acabei de pensar nisso. Agora notem. E mamãe, ela disse, Billy, quando voltei, ela disse, venha aqui, filho, e sente-se. Ela disse, tive um sonho estranho. Sonhei que o vi deitado, doente, prestes a morrer, com o estômago como de costume. Quantas dietas ela me preparou. E ela disse, você estava construindo uma casa sobre um monte. E disse, vi 6 pombas brancas descerem do céu, arrulhando numa letra S e pousaram em seu peito. E você estava olhando e a da frente estava tentando lhe dizer algo. Disse, eram pombas bem lustrosas, brancas, e encostaram a cabecinha em seu rosto e faziam có. E disse, não conseguia entender. Disse, elas iam fazendo có. Eu disse, estou vendo, louvado seja o Senhor. E disse, elas formaram a letra S de novo e voltaram para os céus fazendo có, voltando para casa. Bem, o animalzinho que vi tinha 15 centímetros de comprimento. Na fileira de pombas que a mamãe viu havia 6.
6 é incompleto. Eu sabia que algum dia haveria aquela 7ª. Aquele era o homem sofrendo, e continuou assim. Naquela manhã, levantei-me depois de ter essa visão. Obedeci ao Senhor. Levei meu filhinho José à escola. Ele está me ouvindo agora em Tucson. Levei-o à escola e disse a Meda que não sabia quando voltaria. E parti para a Catalina, para os montes ao pé da colina, e subi ao lugar onde o anjo do Senhor pôs a espada em minha mão. Muito cedo, e comecei a subir a montanha. Bem, em vez de subir nos picos nesta direção, onde há muitas cobras, escorpiões, vocês sabem como é o Arizona. Virei à direita. Algo disse, vire à direita. Fui até os picos, dei a volta e estava contornando aquelas enormes rochas, muitas vezes maiores do que este tabernáculo, situadas naqueles picos lá, onde raramente uma pessoa poderia chegar. E por volta das 11 horas, eu estava entrando numa pequena grota, lá onde um lugarzinho que entrava assim sobre uma pequena trilha de veados, e eu estava sem camisa, com o chapéu na mão, pois eu estava molhado de suor. E então entrei lá, e quando entrei naquela pequena grota, senti a presença do Senhor. Tirei o chapéu e olhei em volta, pensei, ele está aqui em algum lugar, sei que ele está aqui. Pensei, o que é? Dei mais alguns passos, disse, Senhor, tu estás aqui em algum lugar. E olhei, caído lá no caminho, estava aquele pequeno esquilo. Pulou em algo e errou, e bateu em uma moita de choia, que é cacto saltador, atravessou sua cabeça, peito, estômago, e ele estava morto. Aquele esquilinho estranho errou minha boca e acertou aquele choia. E a voz do Senhor disse, teu inimigo está morto. Fiquei lá e tremi. Com o pé eu Normalmente os corvos o teriam comido. Matei uma cobra. Uns dias depois, ela ficou na estrada cerca de meia hora. Há sempre águias e corvos voando por lá e os pegam na mesma hora. Matei uma cobra coral. É a cobra mais perigosa que temos. Estava bem ao meu lado alguns dias depois. Fui voltar para pegá-la, para mostrá-la. Os corvos a tinham levado, os corvos que passavam. E isso estava lá desde que tive a visão 2 dias antes. Creio que foi no sábado. E fui lá na segunda-feira. Então lá estava ele, caído lá morto. Eu o esmaguei com o pé, dei a volta, sentei-me de novo, fiquei sentado lá e chorei um pouco e orei, olhando para Tucson, quilômetros abaixo de mim. Virei-me e voltei. Ainda estava lá. Quando entrei naquela grota, o Espírito de Deus veio sobre mim de novo. Dei a volta, desci a montanha, entrei e disse, minha esposa disse, querida, não sei como, mas vou me restabelecer disso. O Dr. Ravensworth, quando me examinou, disse, é totalmente impossível o senhor sarar. Room, room, yes there is room, there's room at the fountain for thee. A room, room, yes there is room, there's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory. Oh, glory to Him. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in.
precious name